Oi, gente, tudo bem? Estou de volta hoje para ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler 4, 5 e 6 de Segundo Samuel. Antes vamos orar? Pai querido, estamos de volta aqui, Senhor, para ler a tua palavra e te pedimos, Pai, dê-nos entendimento e sabedoria, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrita das Escrituras, Pai. Ajude-nos, Pai, fique conosco, Pai. Dê-nos sabedoria, entendimento e discernimento para entender cada palavra que está aqui. Pai, sabemos que precisamos do Senhor e da sua misericórdia, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Conosco o tempo todo, precisamos de ti. Ajude-nos. Peço ao Senhor que proteja, que abençoe a todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos e irmãs e pastores, Pai. Olhe por cada um deles, que eles te sirvam de verdade, com amor, com coração, e não só de aparência, Senhor. Que todos nós façamos isso. Servimos de verdade, Pai. Precisamos da tua ajuda, Pai, para que nos purifique, para que nos santifique, Senhor. Obrigado, Pai, por mais este dia, por poder estar aqui e poder ler mais um capítulo do teu livro sagrado. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. O Senhor supre as nossas necessidades. Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos proteger. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. E peço ao Senhor também que cuide, Pai, do nosso Brasil. Cuide também de todos os missionários que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho, Pai. Cuide, Pai, de cada um, supre a necessidade dele. Peço também, Senhor, pela misericórdia de todas as pessoas que perderam, Senhor, seus entes queridos na Turquia, na Síria. Pai, foram muitos mortos, Senhor. Sabemos que nada acontece sem a sua permissão, Senhor. E eu te peço, Pai, olhe por essas pessoas, Senhor. Dê a elas, Pai, o conforto que elas precisam, Pai. Cuide também, Senhor, desses países que estão em guerra e outros querendo entrar nas guerras, Pai. Senhor, toma conta de cada um, Pai. Cuide e protege, Pai, os inocentes. Peço ao Senhor que olhe também, Senhor, por todos os enfermos, Senhor. Eles, Pai, seja feito segundo a tua vontade, né, Pai? Não a nossa. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. 4 de 2 Samuel. Quando Esbocete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Esbocete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baanaa e Recabe, e eram filhos de Rimon. Desculpa, gente. E eram filhos de Rimon, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas,
tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Banaá foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baanaa e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e as levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu amigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei. Meu senhor, hoje o Senhor Deus vingou o rei. Meu senhor vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: Eu agarrarei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete, e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Então nós terminamos aqui o 4, vamos para o 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém, os jebuseus que eram os moradores da cidade. Pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso
e se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em voz, em, em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar os exércitos dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Terminamos os 5, vamos para os 6, tá? Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. Colocaram a arca num carro de boi novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus.
o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descas... Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. Não podia, né? Segurar a arca do Senhor, não podia. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e som de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e o colocaram no seu lugar na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem-vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor e preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez líder de Israel, seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu sou nada, mas Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Nossa. Então terminamos também os 6. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.